Podemos continuar aqui. Estava com a Cris, né? Estou ouvindo, Jorge. Falei que eu estou igual criança, ainda estou no prézinho ainda, estou aprendendo. Aprendendo o início. Mas Sandra, quer acrescentar, Sandra? Mais algo? Eu acho assim que com relação ao que a Rô falou, eu acho que ela tem razão, assim, os reinos parece que se interpenetram, né? As características de um reino ou de outro reino não são totalmente definidas. Então, o homem que já tem o raciocínio não age mais instintivamente? Age sim. E, às vezes, de uma maneira muito forte. Só contar um caso para vocês. Quando eu estava fazendo faculdade ainda em Ribeirão, um dia, a Lucila foi comigo para Ribeirão no ônibus. Eu ia de ônibus, sabe? E aí a gente entrou no ônibus, o ônibus ainda não tinha partido, mas, de repente, ela fez Sandra! E aquele tom que ela falou o meu nome ligou em mim a reação imediata. Coisa lá da infância, que eu conhecia aquele tom, era de perigo. Bom, não deu tempo de saber qual era o perigo, qual era o problema, qual era nada. A hora que eu vi, eu estava do lado de fora do ônibus. Mas numa rapidez... Numa rapidez assim de segundos, eu já estava lá do lado de fora do ônibus. Aí eu fui querer saber o que era. Qual é o problema? Ela também saiu correndo, tinha uma barata. A essa altura, a barata deve ter fugido. A correria que foi para fora do ônibus. São reações instintivas que a gente tem de uma maneira tão forte e assim, exagerada diante do fato, mas é porque não dá tempo de raciocinar. Então, olha só como a gente ainda está preso ao reino animal. Da mesma forma, eu acredito que muitos animais, especialmente aqueles já numa convivência mais íntima com o homem, animais domésticos que se desenvolvem dentro de um ambiente doméstico, convivendo intimamente com a gente, começam já a desenvolver rudimentos Eles demonstram, primeiro, que compreendem o que a gente fala muito claramente. O pode ou não pode, o vá fazer isso ou faça aquilo, não como um treinamento, sabe? Aquele treinamento que a gente dá para cachorro, senta, levanta, deita. Não, eles compreendem isso. Vá lá mostrar para a vovó e ela vai. O cachorrinho vai. Então, eles já compreendem e já demonstram a capacidade de sentir o ambiente, quer dizer, a atitude deles provocou alegria, a atitude provocou tristeza ou alguém ficou bravo, então ele vai e pede desculpa, porque o animal, existe algo neles que o instinto permite, que é o desenvolvimento do sentimento sem as amarras que a gente tem, que são as amarras das convenções, né? Quando a gente chega no raciocínio e começa a viver uma vida com convencionalismos, a gente também aprende eu não diria bloquear, mas a controlar o que a gente está sentindo, né? Então, você aprende a não demonstrar o que está sentindo se aquele ambiente não for propício para isso, se o que você está sentindo não deva ser demonstrado. O animal não tem essas amarras. Então, ele demonstra o que sente, ele já está aprendendo o sentimento. E se ele convive com a gente, ele aprende a identificar os nossos sentimentos e sentir junto com a gente. Mas ele não tem as amarras das convenções. Então, ele demonstra o sentimento de uma forma muito, muito clara, muito ingênua, pura, né? E aí eu acho que os reinos se interpenetram, sabe? No caminho evolutivo, eu acho que tem muito disso. Como você encontra alguns seres humanos, por exemplo, que já têm algumas coisas que são de anjo. A gente identifica isso. Por exemplo, o Chico Xavier. Você olha e fala, não, ele já está em outro reino, gente. Ele já tem algo que é de anjo. Mas ele ainda não é um anjo, porque ele tem outras coisas que são de homem. Ainda está no reino hominal. Então, essas transições
como eu acho que a gente é feito de inúmeras características, se a gente tivesse que fazer uma relação e pôr número, quais são as características que pertencem ao homem, as características do animal, as características do anjo? São tantas que algumas a gente atinge, outras não. Enquanto outros atingem outras e outras não. Então, a gente acaba tendo uma variação muito grande que permite até uma integração dos reinos, né? E isso eu acho que é até bonito no sentido da gente sentir os outros reinos com o amor, né? Porque são tão parecidos com a gente em tanta coisa, e a gente é tão parecido com eles em tanta coisa. Então, isso só nos faz mais integrados, mais iguais, sob um certo ponto de vista, né? Tanta coisa que é igual na gente, e isso eu acho que remete a gente à nossa irmandade perante Deus. O mesmo Criador que nos cria da mesma forma para chegar no mesmo objetivo. Nós estamos só em caminhos, momentos diferentes do caminho. Né? Penso eu que talvez seja mais ou menos por aí. Uhum. Sei lá. Tá certo, Bom, Sandra. só isso destaquei mesmo. essa parte aí, logo no início, né, que te fala essa questão que o animal, nessa sua condição instintiva, se mostra com clareza o quanto já viajou, desde os primeiros movimentos, procurando se expressar em um corpo. Ele não precisa falar, não precisa nada. Ele vai, de alguma forma, ele se manifesta de acordo com o seu instinto, seja para se defender, seja para transmitir a nós alguma mensagem, ou ao seu semelhante, alguma informação. Mas isso ele já traz na sua carga genética toda essa informação. E nós, da nossa condição de racional, também nós temos todas as nossas etapas, os estágios de evolução. Então, assim como na lição chama a atenção para isso, que às vezes o estágio de evolução menor, ele vai estar próximo do irracional que se associa ao animal, até pelo próprio comportamento. E o nosso comportamento é exatamente reflexo do nosso próprio instinto, né? Seja de agir, de reagir, alguma forma de expressar algum sentimento do corpo. E nem sempre, na maioria das vezes, ele não está associado ao nosso raciocínio, né? Sendo apenas um gesto, um ato de reação a determinada situação que se esteja enfrentando no momento, né? E pode ser momentâneo ou se alongar no tempo. E conforme for o processo evolutivo, né, se vai cada vez mais evoluído, daí chega nessa parte aí que eles falam, a questão dos gênios, dos santos, né, que têm um instinto, né, um instinto mais apurado, né, está mais próximo do divino, para conseguir compreender melhor, né? E nós estamos aí caminhando nesse processo nosso de aprendizado, de evolução, e em dado momento nossos instintos não vão se manifestar de forma muito intempestiva e serão mais ponderados, porque eles estarão mais próximos da razão, mais próximos da nossa capacidade de raciocinar e não reagir de forma que muitas vezes nos vemos, eu me coloco nessa situação, de forma destemperada, né? E isso é a questão do nosso processo de evolução, que ainda estamos caminhando, né? E temos muito pela frente ainda, né? Às vezes eu me faço uma autoanálise e falo, olha, tem que aprender muito. Esse meu instinto não está se harmonizando com a razão. Não é verdade? Mas foi muito boa essa lição. Tem só uma coisinha que eu gostaria de falar, diferenciando. Quando a gente fala o animal que compreende o que é falado e que, inclusive, faz o que a gente diz, de uma maneira geral, o animal consegue compreender o concreto, aquilo que é concreto mesmo.
o raciocínio, a característica do raciocínio é o abstrato. Então, o homem ele entra numa capacidade de raciocinar baseado em coisas abstratas. O raciocínio dele vai tanto para a imaginação, ele consegue imaginar o que não existe, o que ele não está vendo, o que não faz parte do universo concreto, né? Quanto elaborar em cima daquela imaginação que ele conseguiu, elaborar raciocínios e desdobramentos. E é aí que está a diferença também dessa capacidade evolutiva que no animal ainda não existe. O animal não atinge o abstrato. O animal compreende, mas dentro do universo concreto. Seria os rudimentos da razão, mas se expressando no universo concreto. O universo abstrato é que exige o raciocínio. Já não é mais só uma razão, uma compreensão, mas é o raciocínio, que é a elaboração do pensamento e que pode se dar absolutamente longe do universo concreto, aos olhos fechados, entende? Sem escutar nada. Ele acontece por engrenagens da nossa mente. Mas essas engrenagens da nossa mente evoluem até alcançar o divino, para que a intuição dê o rumo para essas engrenagens funcionarem dentro da moralidade e do amor. Foi isso que eu consegui compreender, mais ou menos, né, da lição, tá? Muito bom. Só mais um detalhe que me veio à mente agora, que nós falamos assim em termos de terreno, né? No plano material. Bem lembrado. Daí me veio essa questão que, às vezes, sendo já quem já trabalhou em centro espírita, como nós participamos aí, né, Sandra? Mas dá para perceber que existe uma questão de conflito aí, nessa questão do instinto, né, e da razão, né? Na questão espiritual, da comunicação espiritual ou manifestação espiritual, né? Que, à medida que o espírito está querendo expressar de alguma forma, na sua forma instintiva, né? Do lado oposto, com aquele viés do mundo material, aquela carga do mundo material que ainda carrega, ele acaba entrando num conflito e acaba entrando numa discussão consigo mesmo, porque não está conseguindo entender o que realmente ele está querendo se manifestar. E aí entra aqueles distúrbios, né? Que às vezes, em certos momentos, de acordo com a forma como se trata, né? Às vezes pensa que é loucura. E na verdade não é um conflito entre instinto e razão, né? Que acaba entrando em colisão em dados momentos nessa questão sob o enfoque mais de eventuais comunicações até espiritual ou influência espiritual também, né? Sim. Né? Muito bem lembrado. Eu estava lembrando desse detalhe, né? Bom, é bem complexo, tem mais coisas por aí para a gente refletir um pouquinho, né? Tem muito para a gente aprender. Verdade. Com certeza. Mas tá bom. Então foi muito bom mais esse encontro. Agora vamos para as vibrações com o Rogério, né? Só um minutinho, Rogério, deixa eu pausar. Isso, Jorge.